Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Os que puderem, estendam suas mãos em direção ao altar. Pai Santo e maravilhoso, nós te louvamos e te bendizemos, ó Deus, por mais um dia e uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos em tua casa, louvando e bendizendo ao Senhor. Quanto mais agora, Senhor, na oportunidade que o Senhor nos concede, através da vida do teu Filho, estar ministrando a tua palavra. Cremos que a tua palavra já está em seu coração. Cremos que o Senhor o orientou nesse dia para ministrar mais aquilo que pedimos ao Senhor, mas aquilo que necessitamos do Senhor. Usa-o com graça e com autoridade, como sempre o Senhor o fez. Usa-o e nesse dia fala aos nossos corações, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. A nossa lição, então, irmãos, como os irmãos já sabem, é a nossa lição de número 3. Lição 3. Lição de número 3, que tem pelo título Uma Igreja Fiel à Pregação do Evangelho. Eu quero aqui também saudar o nosso evangelista Moaberi, nosso coordenador, que Deus possa abençoar nesse departamento da CPAD, né? Da CPAD não, da Escola Bíblica, EBD, Escola Bíblica Dominical, também nosso irmão Euclides, que está ali na direção da nossa escola nessa manhã, e Deus possa abençoar então os nossos irmãos. Quantos estão felizes aqui, irmão? Levante a mão. Glórias a Deus. E também um feliz dia do amigo para cada um dos irmãos. Quando está falando feliz dia do amigo, está falando no gênero humano, né? Tanto homem quanto mulher. Glórias ao Senhor. E é como o Moaberi falou aqui, ninguém aqui é inimigo. Claro que temos nossas indiferenças, mas a nossa amizade ela tem que estar acima, o nosso amor um para com um outro. Uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Poder sentar, irmãos, por gentileza? Uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Mas voltando lá no título da nossa revista, lá no começo, lá na capa, diz assim, uma igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. É como o irmão Euclides falou, que essa revista aqui, ela é uma revista maravilhosa, não que as outras não sejam, mas essa revista aqui é uma revista que aborda muitos assuntos lindos para a nossa vida cristã. Uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Eu vou estar só aqui então, rabiscando novamente o nosso texto áureo aqui, a qual os irmãos já leram. E quando Pedro viu isto, disse ao povo, varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Uma pergunta. Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude, ou poder, ou santidade, fizéssemos andar este homem? O que eu aprendo aqui com Pedro, irmãos, é que quando Pedro viu isto o quê? O alvoroço, o povo atônito, ou seja, no original boca aberta, olhando de boca aberta, apavorado, surpreendidos. Pedro diz ao povo, varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Como assim, disto o quê? Da cura do coxo. O povo estava surpreendido, só que Pedro já conhecia o Deus que curava. Então para Pedro não era novidade. Pedro não ficou surpreso, porque Pedro sabia, esse Deus cura, esse Deus liberta, esse Deus expulsa demônio. Eu vi ele andar sobre as águas, e eu também andei. Então para Pedro não era novidade, porque quem conhece Jesus sabe que para Deus nada é impossível. Ó, o irmão pegou lá. Então Pedro diz assim, por que maravilhais disto? Isso não é nada. Ele até Lázaro ressuscitou, depois de 4 dias morto. Ou porque olhais tanto para nós, como se nós fosse o centro das atenções.
Por que olhar tanto para nós? Ou seja, você tem que olhar para Cristo. É como se Pedro estivesse falando em outras palavras. Nós não somos o centro das atenções. O centro das atenções é Cristo. Como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar este homem. Ou seja, por mais que eu seja santo, por mais que eu seja cheio do Espírito Santo, Pedro queria falar isso aqui, por mais que eu seja santo, ou seja, separado do pecado grosseiro, que pecados todos nós temos em pensamentos, intenções, mas nós temos que se aperfeiçoar, estamos no caminho da perfeição. Ninguém é perfeito, estamos no caminho da perfeição até o dia da glorificação, que é o dia do arrebatamento, que vamos receber então um corpo incorruptível de glória, semelhante ao de Cristo. E aí vamos ser perfeitos. Então Pedro está falando em outras palavras assim, como se por nossa própria virtude, ou seja, poder ou santidade, fizéssemos andar este homem. O que Pedro estava falando ali não é por meio dos meus esforços. Eu até tenho que ser santo, é claro, me santificar, ser cheio do Espírito Santo para contemplar as manifestações do poder de Deus. Glórias a Deus. Mas a glória é de Deus Pai. A nossa verdade prática diz assim: a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho, testifica de Cristo, no poder do Espírito Santo de Deus. Então a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo, ou seja, uma mensagem cristocêntrica. Glórias a Deus, Cristo é o centro. A nossa introdução, irmãos, também a nossa palavra-chave aqui, a nossa palavra-chave fala sobre pregação. E eu costumo dizer que a pregação, ela não é a mesma coisa que o ensino. Claro que uma pregação não deixa também de ser um ensino, né? Vou explicar. A pregação, você anuncia Cristo. Você pregou, anunciou. E o ensino você explica, né? De uma forma mais detalhada. Esse é o ensino. Ou seja, tem mais tempo para explicar. Estou resumindo aqui, é claro. E a pregação, ela é mais objetiva. Você anuncia, e de pregar o Evangelho. Você anuncia o Evangelho. Vamos lá. Esta lição mostrará uma das marcas de uma igreja bíblica. Olha que tremendo isso aqui, irmãos. Seu compromisso com a pregação da palavra de Deus. Então perceba que uma das marcas de uma igreja bíblica é o seu compromisso com a pregação da palavra de Deus. É uma das marcas da igreja. Eu agradeço que aqui em Uruguaiana, a nossa igreja, ela é uma igreja que preserva, ela zela pela pregação do ensino da palavra de Deus. Tem que ter a pregação da palavra. Eu sempre digo, irmãos, que não precisa acrescentar nada. A palavra já é completa por si, perfeita por si. Eu sempre costumo dizer que o evangelho é simples, mas a palavra é profunda. A palavra de Deus, ela é profunda, mas a pregação do evangelho é simples. Uma igreja verdadeira valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Jesus Cristo no centro de tudo o que ensina. É por meio da pregação da Bíblia que o mundo pode conhecer a Cristo. Irmãos, olha que tremendo isso aqui. É só por meio da pregação da Bíblia que o mundo pode conhecer a Cristo. Abrindo parênteses aqui, o mundo não consegue, nunca irá conseguir conhecer a Cristo, compreender a Cristo, a não ser por meio da pregação da palavra de Deus. Eu sempre costumo dizer, irmãos, que Deus ele se manifestou à humanidade de duas formas. A forma natural, que é a forma simples, e a forma espiritual, sobrenatural, a forma especial. A forma natural é por meio da natureza.
Quer ver? Uma pessoa que não é cristã, ela não conhece a Cristo, mas ela levanta um domingo desse de manhã cedo, olha para o céu e vê esse sol tão lindo, cruza na cabeça dela. Peraí, que coisa linda essa natureza, os passarinhos cantando, o sol raiando. Mas peraí, alguém deve ter criado isso aqui. Ou seja, Deus se manifesta, se manifestou, se manifesta, sempre se manifestará por meio da sua natureza. E também por meio de uma forma especial que é a Bíblia Sagrada, que é onde o mundo precisa ser liberto por meio da palavra de Deus. Além disso, uma igreja bíblica prega no poder do Espírito Santo de Deus. Olha que interessante. Irmãos, claro, quer ver? Como assim uma igreja bíblica prega no poder do Espírito Santo? Prega no poder do Espírito Santo. Quer ver? Lá em Atos 2, nós aprendemos que a igreja, alguns falam que a igreja ela foi fundada em Atos 2. Não, eu compreendo melhor que a igreja ela foi fundada em João 19 ou João 20, onde Jesus adentra. Quer ver? Vou explicar. Num lugar fechado, onde está os discípulos, e diz, paz seja convosco, e sopra sobre eles, e diz, recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito com E maiúsculo. Ali os discípulos foram regenerados, convertidos, nasceram de novo, aconteceu a regeneração, não o batismo, mas o novo nascimento, a conversão, regeneração. Quer ver? Pedro agora não corta mais a orelha de Malco, porque Pedro era apenas um seguidor, um crente, cria. Mas quando Jesus sopra sobre eles, eu aprendo ali, estudando, que ali nasce a igreja. Ou seja, a igreja nasce por meio da conversão. Vou explicar. Tem pessoas aqui dentro que não são batizadas no Espírito Santo. Vou fugir um pouquinho aqui, mas já volto, espera aí. Não são batizadas no Espírito Santo. Como assim? Uma forma externa, né, de que foi batizado é falar em novas línguas, o idioma do céu. Mas espera aí, eu não fui batizado. Vocês vão entender por que eu estou falando isso aqui. Eu não fui batizado. Então quer dizer que eu não sou igreja. Você é igreja. Sim. Você é novo convertido. Você nasceu de novo. Se converteu. Você experimentou a regeneração, o novo nascimento, a conversão. Então você é membro do corpo de Cristo, que se chama eclesia, ou seja, separada, tirada de fora para dentro. Dentro o quê? De um templo, uma reunião, se reúnem para glorificar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então perceba que uma igreja bíblica prega no poder do Espírito Santo. Então lá em João 20, eu digo que se fundou a igreja. Na minha visão, se fundou. Ou seja, porque ali eles se converteram. Foram regenerados, está na Bíblia. Só que em Atos 2 é a inauguração da igreja. Ou seja, perceba que eles só saem para pregar, irmão Alberi, depois que foram batizados no Espírito Santo. Bem, então quer dizer que eu não posso anunciar o evangelho sem ser batizado? Claro que pode. Jesus mesmo falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ou seja, fomos comissionados tanto para quem é batizado que não é batizado, mas tem que ser regenerado, uma nova criatura, experimentar o novo nascimento. Mas aqui há uma diferença, deixa eu explicar. Quem é batizado no Espírito Santo, como em Atos 2, que só depois do batismo no Espírito Santo que eles saíram, aí eles experimentaram uma ousadia maior, um poder maior, para testificar, testemunhar, expulsar demônios, um fortalecimento, um revestimento. Não quer dizer que o Espírito Santo veio de novo, não. É batismo, eu sempre tenho costume dizer que o mais certo para falar, não é ser batizado com o Espírito Santo, é ser batizado no Espírito Santo, porque o Espírito Santo já está na pessoa. Onde? Na conversão. Antes do batismo no Espírito Santo, ela já se converteu, então já tem habitando nela. Aí o revestimento não é que venha, claro, vem um poder sobrenatural, inexplicável, a gente crê por meio da fé, vem sobre ela, mas o Espírito Santo já está habitando nela. Eu vou, mas enviarei outro Consolador, e esse estará convosco, ou seja, na conversão já está, ele não sai de novo. Ele estará convosco
Então quer dizer que o Espírito Santo não vem duas vezes, ele já está. Estará convosco até a consumação dos séculos. O Espírito Santo já está. Coisa boa a palavra, irmão, amo a palavra. Então olha só, além disso, uma igreja bíblica, estou correndo por cada horário, prega no poder do Espírito Santo. Que poder é? Ser batizado. Batizado, mas também pode pregar se não for batizado, mas batizado no Espírito Santo, irmão, pode estudar para você ver, quem é batizado tem mais ousadia, mais autoridade, mais poder, não te transmite apenas palavras vazias, mas a mensagem viva e transformadora que vem da inspiração do Espírito de Deus. Por fim, uma igreja bíblica traz esperança para aqueles que já não enxergam saída. Irmão, que lindo isso aqui. Não transmite apenas palavras vazias, mas o camarada, o homem é cheio do Espírito Santo de Deus. Uma mensagem viva, transformadora, que vem da inspiração do Espírito de Deus. Por fim, uma igreja bíblica traz esperança para aqueles que já não enxergam saída. Que tremendo isso aqui, irmão. Para quem não tem esperança, para quem não enxerga uma saída, glórias ao Senhor. A mensagem bíblica traz esperança para aqueles que não enxergam saída. Ela anuncia que há um futuro de refrigério, como o Albiri falou, e renovação na presença do Senhor. Que lindo. Ela anuncia que há um futuro de refrigério. Quer ver, irmãos? Como assim um futuro de refrigério? Alguém que está numa vida caótica, numa vida de trevas, que não é convertido, não estou falando do batismo, estou falando da conversão, que não é convertido, nasceu de novo, não. Ele ouve a palavra, e a palavra diz assim, momento depois que tu aceitar a Cristo, se converter verdadeiramente, porque nem toda conversão é verdadeira, se converter verdadeiramente, vai vir um futuro de refrigério, ou seja, amanhã já é nosso futuro, porque o futuro fala de amanhã, o futuro fala não de hoje, fala de amanhã. Eu aceitei hoje, amanhã o refrigério me aguarda, a presença me aguarda, o consolo me aguarda, a presença, o amor de Cristo. Glórias a Deus, Espírito Santo de Deus. Vamos lá. Primeiro tópico, a igreja que prega as Escrituras. Primeiro subtópico, as Escrituras revelam Deus. A igreja deve pregar as Escrituras, porque elas revelam Deus. A segunda pregação de Pedro, registrada em Atos 3, 11 ao 26, é um grande exemplo disso. A mensagem de Pedro é completamente baseada nas Escrituras e coloca Deus no centro. Então, irmãos, tanto a primeira pregação de Pedro em Atos 2, tanto também a segunda pregação de Pedro em Atos 3, Pedro coloca Cristo no centro. Ou seja, é uma mensagem cristocêntrica. E eu sempre costumo dizer que a maior profecia é a Bíblia. Perceba que Pedro aqui, ele cita a palavra, ele cita quase toda a palavra, tanto o Antigo Testamento vem vindo explicando no Atos 2 ali, vem explicando, tá? Toda a palavra, fala dos profetas, fala toda a palavra, e ele então coloca Cristo no centro. Então a maior profecia é a Bíblia Sagrada, glórias a Deus. Vamos lá. Pedro usa trecho das Escrituras, como eu falei, para aprofundar a sua pregação, citando Deuteronômio 18, 15 e 19, e Gênesis 22, 18. Há também uma conexão com os Salmos 22, 1 ao 31, e a Daniel 9, 26. Além disso, Pedro mostra que Deus sempre esteve presente agindo na história do seu povo. Da mesma forma que os autores da Bíblia falavam sobre a revelação de Deus ao longo dos tempos. Irmãos, que tremendo. Então perceba aqui que Pedro não precisou renovar nada. Eu vou acrescentar algo às Escrituras. Não. A Escritura, ela é completa por si. Irmãos, perceba que a gente sempre vem nos cultos e alguns pregadores pregam e a gente vai para essa mensagem, já conheço. Mas aqui a Bíblia, ela é completa em si, só que tem uma coisa, ela é uma vertente
que jorra para a vida eterna, ou seja, ela nunca tem fim, as revelações não têm fim, desde que esteja fundada no conhecimento bíblico, na escritura da palavra de Deus. Então Pedro não precisou acrescentar nada, Pedro colocou Cristo no centro. Vamos lá, segundo subtópico, as escrituras testemunham de Jesus, as escrituras apontam para Cristo. Agora o que eu acho interessante aqui, irmão, é que toda a escritura aponta para Cristo, toda, tanto o Novo Testamento, tanto o Antigo Testamento, como o Novo Testamento, toda a Bíblia aponta para Cristo, as escrituras apontam para Cristo. Escritura qual? O Antigo e o Novo. Eu até anotei algumas coisas aqui, irmãos, eu anotei aqui, vou ler bem ligeirinho para os irmãos, deixa eu achar aqui, que cada livro contribui para o retrato multifacetado de Cristo, seja como Criador e Redentor, o sumo sacerdote ou o Rei dos Reis. Eu apontei algumas coisas aqui, quer ver? Lá em Gênesis, irmãos, para ver que toda a Bíblia cita Cristo, ele é a semente da mulher. Em Êxodo, ele é o cordeiro pascal, ou pascal. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote. Em Números, ele é a rocha ferida. Em Deuteronômio, ele é a lei da nossa salvação. Em Josué, ele é o nosso capitão que luta pelo seu povo. Em Juízes, ele é o nosso libertador. Em Ruth, ele é o parente remidor, o parente divino, aquele que nos resgatou. Em 1º e 2 Samuel, ele nos unge a cabeça com óleo. Em 1º e 2 Reis, ele é o rei prometido. Em 1º e 2 Crônicas, ele é o Senhor da vitória. Em Esdras, ele é o restaurador. Em Neemias, ele é o que reedifica os muros. Em Esther, ele é o nosso advogado, livra o seu povo da destruição. Em Jó, ele é o nosso redentor. Em Salmos ele é o bom pastor, em Provérbios ele é a sabedoria, em Eclesiastes é o pregador sem vaidades, em Cantares de Salomão ele é o nosso noivo, o noivo que ama a igreja, em Isaías ele é o Messias que havia de vir, o servo sofredor, em Jeremias ele é o profeta que chora, em Lamentações ele é o Senhor que chora pelo seu povo, em Ezequiel ele é o maravilhoso ser dos 4 faces, em Daniel ele é o 4º homem na fornalha, em Oséias ele é o que se afasta da iniquidade do povo, em Joel, ele é o que batiza com o Espírito Santo. Olha isso aqui, irmãos. Em Amós, ele é o grande governador do universo. Em Obadias, ele é o Senhor que destrói nossos inimigos. Em Jonas, ele é o grande missionário que leva a palavra de Deus. Em Miqueias, ele é o mensageiro dos pés formosos. Em Naum, ele é o Senhor que persegue os ímpios. Em Abacuque, ele é o justo. Em Sofonias, ele é o Senhor de linhagem pura. Em Ageu, ele é o templo de Deus. Em Zacarias, ele é o pastor ferido de mãos transpassadas. Em Malaquias, ele é o mensageiro da aliança. Em Mateus, ele é o Messias. Em Marcos, é o Senhor maravilhoso. Em Lucas, ele é o filho de um homem. Em João, ele é o filho de Deus. Em Atos, ele é o justo Senhor de todos. Em Romanos, ele é o pacificador. Em 1ª e 2ª Coríntios, ele é o destruidor da morte. Em Gálatas, ele é o Senhor da graça. Em Efésios, ele é o Senhor supremo. Em Filipenses, ele é o prêmio da nossa vocação. Em Colossenses, ele é o Deus, o cabeça da igreja. Em 1ª e 2ª Tessalonicenses, ele é aquele que virá outra vez. Em 1ª e 2ª Timóteo, ele é o bem-aventurado, o único soberano, juiz de todos os homens. Em Tito, ele é o Redentor. Em Filemão, ele é o Senhor que nos liberta. Em Hebreus, ele é autor da nossa salvação, grande sumo sacerdote. Em Tiago, ele é o Senhor das boas obras. Em 1ª e 2ª Pedro, ele é o Filho de Deus vivo, o pastor e o bispo das almas. Em 1ª, 2ª e 3ª João, ele é o amor encarnado. Em Judas, ele é o Senhor que nos alerta. Em Apocalipse, ele é o alfa, ele é o ômega, o leão da tribo de Judá, o rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é maravilhoso, ele é citado em toda a Bíblia. As escrituras apontam para Cristo, e eu precisava anotar isso aqui para falar que todas as escrituras apontavam para Cristo. Jesus disse que as escrituras davam testemunho dele. Cristo é o centro da Bíblia. Vamos correr aqui. Essa era também a compreensão de Pedro. Segundo suas palavras, os profetas anunciaram antecipadamente o sofrimento de Cristo. A pregação de Pedro invocou o testemunho das Escrituras para mostrar que a rejeição
para mostrar que a rejeição de Jesus e a sua morte não foram por acaso. Já haviam sido preditadas pelos antigos profetas. Eu até apontei aqui, irmãos, alguns profetas que citaram Cristo no Antigo Testamento. Quer ver? Moisés, lá em Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 15 ao 18, Moisés diz assim: profetizou sobre um profeta que seria levantado dentre o povo de Israel, que seria como ele, que Deus colocaria as palavras em sua boca. Em Isaías, irmãos, Isaías profetizou sobre o Messias em muitos lugares, incluindo Isaías 7,14, quer ver? A profecia da Virgem que dará à luz um filho chamado Emanuel. Em Isaías 9, 6 e 7, capítulo 9, versículo 6 ao 7, Isaías fala: a profecia do menino que nascerá, e será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Em Isaías 53, a profecia do servo sofredor, que carregará os pecados do povo, e será ferido por causa das transgressões deles. Em Miqueias 5:2, o profeta predisse que o Messias nasceria em Belém. Em Jeremias 23, 5 ao 6, o profeta Jeremias profetizou sobre um rei justo, que seria levantado da linhagem de Davi, e que seria chamado o Senhor Justiça Nossa. Em Zacarias 9:9, o profeta Zacarias predisse que o rei Messias entraria em Jerusalém montado em um jumentinho. Davi, no Salmos 22, Davi profetizou sobre a crucificação do Messias, incluindo a perfuração de suas mãos e pés e a zombaria que o rodeavam. Em Daniel 9, 24 e 27, o profeta Daniel profetizou sobre as 70 semanas de anos e a vinda do Messias. Então nós aprendemos que as Escrituras testemunham e sempre testemunharão de Cristo. Vamos lá. Terceiro subtópico: as Escrituras confrontam o pecado. Esse assunto aqui é tremendo. A verdadeira pregação também mostra o problema do pecado e o confronta. Irmãos, olha que tremendo isso aqui. Então perceba que a verdadeira pregação, ela mostra o pecado, o problema do pecado e o confronta. Quer ver? Lembra quando aqueles 4 homens levam o paralítico, eles têm que abrir o teto, baixa o homem perante Jesus, Jesus olha para o homem e diz assim: homem, perdoados estão os teus pecados. Então perceba que Jesus manifestou que eu queria libertar primeiro, antes da cura, o homem do pecado, curar a alma do homem. Então a verdadeira pregação mostra o problema do pecado, ou seja, em outras palavras, Jesus estava falando para ele em Malberi: olha, a tua enfermidade é consequência do pecado dentro de você, a sua alma está ferida, a sua alma está em pecado. Então perceba que a verdadeira pregação também mostra o problema do pecado e o confronta. Só que o mesmo Deus que abre a ferida é o mesmo Deus que tem poder para curá-la. No texto citado, Pedro usa o termo grego metanoi, traduzido aqui como arrependei-vos. Essa palavra, além do já conhecido sentido de arrependimento, significa também mudança de mente, mudança interior, especialmente no que diz respeito à aceitação da vontade de Deus. Então olha só o que a palavra, a pregação do Evangelho, ela nos promove: arrependimento. Quando eu me arrependo de uma forma sincera, automaticamente há uma mudança nos meus pensamentos, uma mudança na minha mente, mudança dos meus pensamentos, mudança no meu proceder por meio do meu corpo, mudança da mente, mudança interior, ou seja, toda a transformação do Evangelho, irmãos, que o Evangelho causa, primeiro começa no interior, e depois é manifestado no exterior, com as nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas ações. Então primeiro ela tem que haver mudança interna. A pregação bíblica deve confrontar o pecado e exige uma mudança radical dos seus ouvintes. Irmãos, pecado sempre vai ser pecado. Então perceba que a pregação bíblica deve confrontar. A palavra, ela nos confronta. Irmãos, o evangelho que não confronta não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho nos confronta. É quando nós pecamos, erramos, o Espírito Santo, ele fala dentro de nós, na nossa mente: meu filho,
Não é para você fazer isso. Ou quando a gente vai fazer, dá um tremor. Eu já tive essa experiência. Quando fui fazer o agir, comecei a tremer. Mas é o Espírito Santo nos segurando. Glórias a Deus, nos dando graça, nos dando força, nos dando consolo, direção. Então perceba que a pregação bíblica deve confrontar o pecado e exige uma mudança radical. O que eu acho interessante aqui, irmão, que a mudança é radical, ou seja, a mudança é por completo. Não é tirar apenas alguns versículos da Bíblia e dizer, esses versículos são para mim, agora esses aqui não são. Isso é para mim, isso não me serve. Não, toda a Bíblia nos serve. O Evangelho é confronto. O Evangelho é renúncia. O Evangelho é sofrimento. O Evangelho é choro. O Evangelho é oração, é jejum, é estudo da palavra. Eu nunca me esqueço que eu me batizei com 22 anos de idade, irmão. Me converti com 22 e casei com 25. E eu me batizei com 22 e fui um jovem que vim perdido do mundo, totalmente perdido. E eu me batizei com 22 e os 3 primeiros anos da minha conversão eu me dediquei simplesmente, não que eu não me dedique hoje, mas eu me dediquei muito mais naquela época, muito mais. Na oração, no jejum, completamente. Chegava a orar 2 horas por dia. Jejuava um mês inteiro e um mês inteiro. E aí eu me dediquei para Deus. E eu me lembro que no início da minha conversão, eu escutava meus amigos passeando de carro, escutando o som. E a carne falava mais alto, dizia, vai lá, larga a Bíblia. Eu estava no quarto lendo, no quarto jejuando, me consagrando. Mas foi tão bom, irmãos, porque eu aprendi a amar a Cristo, a ter intimidade com Cristo, experiências com Cristo. Sabe o que nos mantém aqui dentro? É a intimidade com Cristo, as experiências com Cristo. Glórias a Deus, é o que nos mantém aqui dentro. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo pede a herança e pela história, não na Bíblia, pela história, ele já estava com a aliança. Mas quando ele pede a herança pela história rabínica, todo filho que pedia herança partiria do filho, o pai em vida, podia até o pai por decisão repartir a herança. Mas tinha uma coisa, havia uma consequência, a consequência era perder a aliança do dedo que ele ganhou na festa da Mitzravá, com 13 anos de idade, onde ele alcançava a maturidade como se fosse 18 anos de idade de algum jovem brasileiro. Então ele pede a herança, mas perde a aliança. Ele pede a herança, mas perde a aliança. Agora o que eu aprendo aqui é que mesmo sem aliança, ele permanece na casa. O filho pródigo permaneceu na casa, mas não por muitos dias, por poucos dias. O que eu aprendo aqui é que a gente pode até permanecer, mas sem aliança não permanece para tudo sempre. Sem intimidade não permanece para muito. Não. Algo lhe prendia na casa, não sei o que lhe prendia na casa, mas algo lhe prendia na casa. Só que não conseguiu lhe assegurar para todo sempre. Por quê? Porque talvez, vamos conjecturar aqui, talvez muitas pessoas estão presas na casa pelo dom, pelo ministério, pelo cargo, mas já não é pela intimidade com Deus. Só que isso não dura para sempre, porque cargo não nos assegura aqui dentro. Ministério não assegura ninguém aqui dentro. O que nos assegura e nos mantém de pé aqui dentro é a presença de Deus, a intimidade com Deus, o amor pelo Deus da Bíblia. Vamos lá. Segundo tópico, a igreja que prega no poder do Espírito. Primeiro subtópico, o Espírito capacita o mensageiro. Não podemos nos esquecer de que Pedro estava cheio do Espírito Santo quando pregou a mensagem registrada em Atos 3. Isso fica evidente no uso do verbo grego atenizo, traduzido como fixar os olhos, na passagem Atos 3:4, e Pedro com João, fitando os olhos nele. O Study Strong explica aqui no Novo Testamento esse termo usado para descrever momentos de revelação, reconhecimento ou atenção especial, geralmente ligados a acontecimentos divinos ou milagrosos. Crente olha nos olhos, irmãos. E eu preciso entrar nesse detalhe aqui. Crente que é crente olha nos olhos, que não tem o que temer, cheio do Espírito Santo, com amor, com respeito. Eu conheço alguns crentes que vai te cumprimentar com todo respeito, irmão, vão cumprimentar, mas olhe para baixo, olhe para o lado, olha nos olhos. Quem não deve, não teme. E se deve uma coisa, peça perdão. Vamos lá. 2. Fixar os olhos. Essa mesma expressão também é usada para descrever Paulo cheio do Espírito Santo, quando olhou fixamente para um homem paralítico na cidade de Listra e o curou. Da mesma forma aparece em Atos 13:9, quando Paulo, cheio do Espírito Santo, fixa os olhos no falso profeta Elimas para repreendê-lo. Retomando o episódio de Pedro, isso nos mostra que ele não apenas estava capacitado para curar,
mas também estava ungido para pregar. O Espírito Santo é quem inspira e dá poder à pregação da palavra. Portanto, pregar não é apenas fazer um discurso. Pregar é anunciar a mensagem de Deus com autoridade e unção do Espírito Santo de Deus. Que lindo, irmãos. Vamos lá. Subtópico 3. O Espírito glorificará Jesus. Jesus disse que o Espírito Santo glorificaria. O Espírito nunca chama atenção para si mesmo, mas sempre aponta para Cristo. Não que o Espírito Santo seja menor, claro que não. A Trindade não se olha de uma forma vertical, Pai, Filho e Espírito Santo. Como se o Filho fosse menor que o Pai, o Espírito fosse menor que o Filho, claro que não. Mas se olha de uma forma horizontal, Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui, o Espírito Santo não chama atenção para si, por quê? Porque quem morreu na cruz foi o Filho. Glórias a Deus. Tudo que pedires em nome do Filho, o Pai vos dará. É o Filho. O Pai planejou a salvação. O Filho a consumiu na cruz do Calvário, na ressurreição, na ascensão. E o Espírito Santo nos aplica tudo isso, nos ensina. Pedro, cheio do Espírito Santo, não poderia aceitar ser o centro das atenções. Ele deixou claro que o milagre não aconteceu por seu próprio poder ou santidade. Varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem? Da mesma forma, qualquer pregação que tira o foco de Cristo e coloca o homem no centro, não é uma pregação bíblica. Isso não passa de um discurso humano. Irmãos, que lindo isso aqui. A teologia é bom. Paulo era um dos maiores teólogos do Antigo Testamento. Aprendeu nos pés de Gamaliel. O problema não é a teologia. Não. O problema é nós achar que conhecemos mais do que a Bíblia. Que estamos acima do conhecimento bíblico. O problema não é a teologia. O problema é nós querer chamar atenção para nós mesmos. Pela eloquência. Pelo conhecimento. Glórias a Deus. Mas Cristo, Ele é o centro. Terceiro tópico, a igreja que prega a esperança vindoura. Primeiro subtópico, alerta a uma sociedade indiferente e insensível. Alerta a uma sociedade indiferente e insensível. Pedro já havia exortado os seus ouvintes na sua primeira pregação a salvar-se daquela geração perversa. Então, a verdadeira pregação, irmãos, ela mostra o pecado. Ela condena o pecado. A situação que o homem perdido se encontra. Agora ele reconhece que aquela era também uma geração ignorante. Era uma cultura indiferente, insensível para a realidade espiritual. Esses dias eu vi uma denominação, os pastores, os apóstolos, eles agarrarem uma grande corda e chamarem de corda ungida. Todo mundo se agarraram naquela corda. Você ouviu, Mongoni? Todo mundo se agarraram e querem espiritualizar o material. Isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Água ungida não está na Bíblia. Eu não estou condenando, mas não está na Bíblia. Mas é claro que não. Mas a sombra de Pedro curou. Espera aí. Ali foi um momento passageiro, momentâneo, mas não é doutrinário. Quando é que cita na Bíblia que a sombra de Pedro curou de novo? E onde é que está nas epístolas paulinas, as doutrinas, as epístolas, as cartas, as doutrinas de Paulo, dos apóstolos, que sombra cura? Eu não estou dizendo que a sombra não curou, a sombra curou pela fé daqueles homens, mas não é um ensinamento doutrinário. De eu me ungir, ser cheio do Espírito Santo, que sai na rua e querer que a minha sombra cure. Claro que não. Mas os lenços de Paulo curou, a sombra de Pedro, os lenços de Paulo curou mesmo, curou, está na Bíblia. Mas não são citações doutrinárias, ensinos doutrinários, que eu tenho que pegar um lenço, orar por ele e ungir para que cure. Não. Doutrina não. Foi momentos ali passageiros que aconteceu por meio da fé das pessoas e realmente curou. Não estou dizendo que não cura hoje, mas são momentos específicos. Já a Assembleia de Deus não ensina isso, tá bom? A nossa denominação. Vamos lá. A insensibilidade às coisas espirituais é a marca daqueles que não conhecem a Deus. E a essas pessoas a mensagem da cruz deve ser pregada.
Então nós não devemos rejeitar essas pessoas, mas amá-las, compreendê-las, tá bom? Segundo subtópico, está terminando o horário aqui, a promessa da segunda vinda. Concluindo a sua pregação, Pedro deixa uma mensagem de esperança. E venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Por um lado, os ouvintes de Pedro já podiam experimentar a bênção prometida a Abraão, que fora trazida por Jesus, o Messias. Essa bênção, portanto, já era uma realidade. Por outro lado, essas palavras de Pedro olham para o futuro, apontando para um refrigério dos últimos dias que fora prometido a Israel. Trata-se da futura restauração de todas as coisas. A igreja, portanto, tem uma mensagem de esperança para aqueles que estão sem esperança. É uma realidade que, no tempo de Deus, se cumprirá. Então a igreja tem que ter uma mensagem de esperança, tanto no dia de amanhã como também no dia vindouro. Glórias a Deus, na eternidade do juízo final. Irmãos, o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, a situação que ele se encontra. Da justiça, que fomos justificados por meio do sangue de Cristo na cruz. E do juízo, o juízo vindouro. Ou seja, o trono branco, o juízo final. Glórias a Deus. Mas há uma esperança para aqueles que estão em Cristo Jesus. A nossa conclusão, irmãos, eu posso fazer, irmão Albiri? Vamos se colocar em pé, por gentileza? Passei 5 minutinhos aqui. A conclusão diz assim: chegamos ao fim de mais uma lição. Nela, vimos a grande importância que a pregação bíblica tem e como devemos ser fiéis na exposição do texto sagrado. Irmãos, olha só, fiéis na exposição do texto sagrado. Pregar o que o texto mostra. Claro que há as conjecturações, que é pensamento dentro da Bíblia, pensamento que pode ter ocorrido. Quer ver? O que é uma conjecturação? Só para encerrar. Os 4 homens não baixaram o paralítico perante Jesus? Tá. Mas vão baixar com o quê? Era uma maca, não era? Então abriram um buraco retangular em cima. Mas fala que era retangular? Não. Mas fala que era um buraco. Mas a maca tem o formato quadrado ou retangular, a cama? Provavelmente foi retangular. Por que eles iam perder tempo e estar abrindo um buraco quadrado ou redondo? E aí, seguinte, um exemplo, cara, a conjectura não é afirmar, irmão. É uma visão do que pode ter acontecido. Não estou acrescentando. Peraí, eu preciso pensar. Pode ter acontecido dessa forma. E para baixar a maca, baixaram como? Está na Bíblia que baixaram com cordas? Não. Mas vão baixar com o quê? Provavelmente cordas. Isso se chama conjectura, um pensamento de pregador. O irmão Billy pegou aí. Então, olha só, tem que baixar com algo. É ou não é? Então se chama conjectura, nem tudo está na Bíblia. Está na Bíblia, mas está escondido. Aconteceu provavelmente, ok? Vamos lá. Então, olha só. Pedro, mesmo sendo um simples pescador, com uma gramática, com conhecimentos limitados, sabia expor com maestria a Escritura Sagrada. Assim como ele, devemos nos render totalmente ao Espírito Santo, sendo cheios dele, para sermos exitosos no ministério da Palavra de Deus. Uma igreja bíblica é uma igreja que vive e sabe expor a Palavra de Deus. Olha que lindo, uma igreja bíblica é uma igreja que vive. Então não basta eu pregar, não basta eu anunciar, eu falar, eu preciso viver a palavra de Deus. E o certo é viver antes para depois pregar, né? Glórias a Deus. Obrigado, irmãos.